capítulo 1, versículo 9. Agora estou enxergando melhor, viu, gente? Está difícil de enxergar aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Vou ler novamente. Que nos salvou, amém? Que nos salvou e chamou, mas com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Amém? Então, Deus, Ele nos chamou, Ele nos salvou para um propósito. Tudo de Deus é com propósito, amém? Deus, Ele não faz nada sem propósito. Tremendo, né? A gente saber isso. E quando Deus nos deu filhos, Ele nos deu filhos, para que os propósitos dele se cumprissem nos nossos filhos. Amém? Então Deus nos abençoou em termos filhos, mas com propósito, para que o propósito dele se cumprisse na vida dos nossos filhos. Então, quando nós nos conscientizamos que os nossos filhos são do Senhor, não nosso, o propósito é de Deus para ele, não os nossos propósitos, não os nossos sonhos, não os nossos caminhos para eles, mas os caminhos de Deus para eles. Amém? Glória a Deus. Isso me alegra muito em saber. Aí eu descansei, né? Não vou falar para você que eu descanso, porque eu já descansei, porque meus filhos hoje são todos. Pedi até para o Tiago que em pé. Meu filho Tiago de São Paulo está aqui hoje, fez um monte de homenagem para mim. Amém? Meus filhos todos abençoados do Senhor. Então Deus, Ele nos deu esses filhos com propósito, para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida deles. Então, quando a gente se conscientiza de que é os propósitos de Deus para a vida deles, nós não temos que fazer mais planos. Amém? Não temos que ficar sonhando, eu quero isso aqui para os meus filhos. Não, eu quero aquilo que o Senhor quer para os meus filhos. Amém? Eu posso dizer isso com toda segurança, porque hoje meus filhos são todos criados. A caçulinha tem 31 e o primogênito tem 42 anos, né? Ou 3. Eu até perdi a conta. É 2 ou 3? 3. 43 anos. E eu sempre me alegro no Senhor, porque Ele sempre me deu sabedoria em saber que os nossos filhos são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, são do Senhor. A Ana Paula tem um canto que canta assim: os filhos são do Senhor, os filhos são do Senhor. Quem já ouviu? Levanta a mão. Então os filhos, eles são do Senhor, eles não são seus. Eles são seus, são seus, mas o Senhor só confiou eles nas suas mãos. Eles são do Senhor. Quando Deus deu o privilégio para você conceder e ter o seu filho nas suas mãos, a primeira vez olhando no rostinho deles, aquela alegria, né? Então, você achava que você era seu. Não, é do Senhor. Amém? A gente pode descansar, porque se é do Senhor, se está nas mãos do Senhor, é Ele que cuida. Amém? Quando meus filhos foram para São Paulo trabalhar, estudar lá, eu me lembro de uma irmã disse assim para mim: Sônia, onde você está com a cabeça? Deixar seus filhos embora para São Paulo, você tem medo, você fica preocupada? Eu falei assim: não, porque lá quem vai cuidar deles é o Senhor, não sou eu. Amém? E eles moraram em bairros perigosíssimos. O Tiago Vode morou, o Márcio também morou na Brasilândia, um lugar muito perigoso. Era para eu não dormir à noite, né? Mas eu com minha cabeça no travesseiro e dormi em paz. Eu sabia que o Senhor estava cuidando deles, amém? Inclusive Ele continua cuidando deles e vai cuidar para sempre, porque eles são do Senhor, amém? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas mulheres da Bíblia, mulheres que são tão importantes que eles ficaram gravadas, está aqui para a gente ver, né? Histórias lindas na Bíblia, que Deus confiou filhos na mão delas, né? E se tornaram homens de Deus, pessoas de Deus, usadas por Deus mesmo, né?
Então Deus tinha propósito lá na frente na vida desses homens de Deus. Então a gente pode lembrar de uma pessoa muito conhecida, né? Que é a Joquebede. Quem sabe quem foi Joquebede aqui? A mãe de? Quem sabe? Poucos sabem, né? A mãe de Moisés, uma história muito conhecida. Que Deus tinha um propósito tremendo, grandioso na vida dele. Então, quando Joquebede teve Moisés, ela não podia imaginar o que Deus tinha para fazer na vida de Moisés lá na frente. Aí vem a história dele que todo mundo conhece, né? Que ela colocou ele no cestinho, pôs no rio e confiou ele na mão do Senhor. Mas ela não tinha ideia que Deus tinha muito mais, tinha muito para fazer. E Moisés se tornou então quem mesmo? O libertador do povo de Deus lá em Israel, lá no Egito, né? Então, a gente tem filhos hoje. A gente não sabe o que Deus está preparando para eles lá no futuro, né? Confia no Senhor, descansa nele, e o mais ele fará na vida dos seus filhos, amém? Então Deus nos chamou com propósito, Deus nos deu filhos com propósito. E aí, a gente lembra também de Ana. Quem não conhece a vida de Ana? Ana queria tanto ter um filho, ela era estéril, não podia ter filhos. E ela pediu ao Senhor um filho, Deus fez com que ela concebesse e tivesse um filho. E ela prometeu para Deus: Senhor, se não me desse um filho, eu devolvo para ele, para o Senhor. E ela cumpriu o voto. Ele foi criado lá no templo, junto com o sacerdote Eli. Mas ela não tinha ideia o que Deus ia fazer de Samuel. Samuel se tornou um profeta do Senhor, profeta de Deus. Imagina a alegria de Ana, né? Saber lá na frente, o seu filho hoje é um profeta de Deus. E os nossos filhos também são profetas de Deus, amém? Quando ele abre a boca, ele fala da parte de Deus ou não fala? Amém? E outra coisa também, para que você está criando o seu filho? Para que você está preparando o seu filho? Para quê? A partir de hoje, pare de preparar o seu filho, preocupado com ele, ele vai ser no futuro. Descansa no Senhor. E ele vai fazer do seu filho um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, amém? Mas isso é quando você sabe, você se conscientiza que os filhos são do Senhor e que Deus tem propósito na vida do seu filho. E se o seu filho passar por lutas, passar por tribulação, ora sim: Senhor, seja feita a tua vontade na vida dele. Seja feita a tua vontade na vida dela, na vida dos meus filhos. A tua vontade prevaleça na vida deles. Quando você fizer essa oração, você pode descansar. O Senhor toma as rédeas, o Senhor toma a direção e Ele vai continuar cuidando dos seus filhos. Amém? A gente pode lembrar também de Isabel. Isabel, mãe de quem? De João Batista, profeta de Deus também. Quando ela também estéril, não podia ter filhos, e Deus fez com que ela tivesse esse privilégio de ter um filho, de ter o João Batista, também não podia imaginar que ele se tornaria o precursor do Senhor. Ele veio ao mundo para preparar o caminho do Senhor. Amém? Então, Isabel, né? Não podia imaginar que ele se tornaria um grande homem de Deus. E é isso que nós queremos para nossos filhos, amém? Você quer outra coisa para o seu filho, para sua filha? Você quer outra coisa? Não, né? Amém? Você quer que ele venha a ser homens e mulheres de Deus, varões valorosos, varoas valorosas. E vocês querem ter filhos pequenininhos, principalmente para vocês, a minha palavra hoje, amém? Para as mães que estão começando a criar seus filhos. Crie eles no temor do Senhor. Crie eles na conscientização, sempre, que os propósitos de Deus se cumpram na vida deles. A partir de hoje você possa orar assim: Senhor, cumpra na vida dos meus filhos o teu propósito. Amém? Nós podemos lembrar também de quem? Eu anotei aqui, deixa eu ver, quem mais? Eu anotei aqui. A outra mulher aqui da Bíblia. Só essas três mesmo. Mas agora nós gostaríamos de meditar também em algumas mães contemporâneas, né? Que tiveram filhos que se tornaram missionários, pastores, músicos.
Deus, o Senhor quer usar os nossos filhos em todas as várias áreas, né? Não é só pastor, profeta, missionário, quer usar em várias áreas. A gente fica lembrando da Rosângela. Quando a Rosângela, eu conheci o Tiago na barriga da Rosângela ainda. Quando eu conheci a Rosângela, ela estava grávida, né, do Tiago. Quando o Tiago nasceu, ela podia imaginar que o Tiago seria um varão do Senhor. Estaria aqui, ó, dedilhando essa guitarra. E ela imaginou isso, mas ela descansou, com certeza. E ela confiou que o Senhor ia tornar o seu filho um homem de Deus, amém? E a dona Zirene, a mãe do pastor Carlos? Imagina o que ela imaginou. Será que ela imaginou? Não. Nem passava pela cabeça dela. Nessa época ela não serviu o Senhor, hoje ela serve o Senhor, hoje ela é uma pastora, amém? Mas quando ela teve o pastor Carlos, eu podia imaginar que ele se tornaria um homem de Deus, um servo do Senhor, um profeta, amém? Nosso pastor, né? Amém? E aí eu fico imaginando, né? O que Deus pode fazer através dos seus filhos? Os seus filhos são pequenos ainda, alguns aqui têm filhos pequenos, outros têm filhos adolescentes. Quando vem para Jesus com filhos adolescentes é complicado, né? É mais difícil, né? Mas não é possível, né? Para Deus não tem nada impossível. Então, você que tem filhos adolescentes na igreja, não desista. Continue crendo que o Senhor tem um propósito na vida dele. E se você orar mais e jejuar, vai ser mais rápido ainda. Amém? Então Deus, Ele tem o melhor para nós. A palavra dele, Ele fala assim: eu sei o que eu penso a respeito de vocês. É o bem, não o mal. Só bem. Deus só pensa o bem de nós e da nossa família. Então, Deus, Ele quer o melhor para todos nós. Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar a nossa família. Não quer abençoar só a nossa, ele quer abençoar a nossa família, amém? Quando Deus olha para você, ele não olha só para você, ele olha para a tua família. Ele quer abençoar a tua família. Então não desista da sua família, porque Deus tem um propósito em especial na vida do seu filho, porque Ele confiou o seu filho na sua mão, e lá no dia do juízo Ele vai requerer. É fácil? Não, né? Então, que no dia do Senhor você possa chegar e apresentar os seus filhos para Ele. Eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Amém? Eis aqui os filhos que o Senhor me deu. Então, tem se falado muito hoje sobre tecnologia, né? Nossos filhos envolvidos com internet, estão novinhos, já no WhatsApp, no computador, no celular, né? E aí, misericórdia, só misericórdia nós podemos clamar mesmo, pedir muito mais. Se eu orava pelos meus filhos quando eles eram pequenininhos, e oro até hoje, você hoje, nossa era de tecnologia avançada, que está, eles estão se envolvendo com tanta coisa ruim, você tem que orar muito mais, amém? Você tem que orar e jejuar e cuidar e trazer para perto de você o mais que você puder. Não descuide. Não descuide. Porque hoje está muito mais difícil criar filhos do que no meu tempo. Era difícil também, mas hoje nem se compare. No meu tempo, nós criávamos os nossos filhos, né? Mas tenha certeza que se você fizer a sua parte, Deus já está fazendo a dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Não descuide. Ora muito por eles. Cuide bem deles. Ame-os mais do que já amou até hoje. Traz eles para perto de você mais do que você puder fazer. Hoje, esses dias, eu estava orando pelos meus netos e eu chorei. Chorei porque eu me senti incapaz. Falei, Senhor, eu não posso fazer nada por eles. Não. Tenho só uma netinha perto de mim, a Lara. Logo, logo vou ter o Levi, né? Vou ter 2. Eu estou profetizando Levi, né? Mas eu tenho os meus netos lá em São Paulo. E eu queria ficar, eu não vou ficar mais preocupada com eles por causa do nosso tempo tão difícil hoje. Mas eu falei, Senhor, chorando, eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode.
Então, Senhor, toma conta deles por nós. Cuida deles mais do que, né, só o Senhor pode fazer. Então, queridas mamães, palavra para vocês hoje. Se conscientize a partir de hoje que o Senhor tem propósito na vida do seu filho. Os caminhos não são os seus para ele ou para eles. Os sonhos não são os seus para eles, não. São o Senhor. Os caminhos, os propósitos, os sonhos para eles são do Senhor. Amém? Deus abençoe.